Obrigado. Fique à vontade, seja Obrigado. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Prazer grande estar aqui com vocês no Cresce. Já acho que é a segunda ou a terceira vez. Eu tenho um prazer muito grande quando o convidado vir aqui, porque tenho uma admiração muito grande por toda a categoria de vendedores. Eu dirigi por muito tempo a operação de listas telefônicas do Estadão e aprendi a admirar vendedores, e vocês, nessa atividade de corretores, desempenham esse papel de conduzir e canalizar sonhos. Vocês são condutores e canalizadores de sonhos, e eu tenho respeito grande por vendedor. Nada que tem no mundo foi pedido por cliente nenhum. Tudo que tem no mundo foi vendido por algum vendedor, por algum criador, por algum imaginador. Não existiria um mundo se não houvesse o espírito de vendas. Então, é um prazer estar com vocês, trocar umas ideias aqui nesse nosso encontro de final de ano. E conversando com o Carlos Pontes ali, ele estava me contando que esteve passando a lua de mel da sua bodas de ouro na Espanha. E ao passar a lua de mel, sua lua de mel da bodas de ouro na Espanha, nós estamos falando de um acesso a um momento, há 32 dias, né, em que a gente tem esse exercício deste luxo que muitos seres humanos passaram a ter nos últimos 30, 40 anos do mundo, e que seria absolutamente impensável e impossível no passado, a não ser para nobres, para fidalgos, para barões. Hoje a gente entra num aeroporto e o aeroporto parece uma rodoviária. Há algum tempo atrás, o aeroporto era uma coisa de uma elite. Então, o mundo tem mudado numa velocidade espetacular, e o Carlos estava entusiasmado com a Espanha, terra dos meus pais, e aí eu sempre brinco com espanhóis. Por que existem touradas no mundo? Pergunto para os espanhóis. Por que tem tourada? Aí os espanhóis, cheios daquela coisa de espanhol, de Espanha e tal, orgulhosos, com aquela fibra espanhola, tourada, porque a tourada é o exemplo, o exercício da supremacia do homem sobre as forças da natureza, do touro, o enfrentamento. E aí eu digo a eles, só existe tourada no mundo por uma única e exclusiva razão. O touro ataca o pano. Se o touro atacasse o toureiro, não existiria tourada. Assim como a gente não vê onçada, não vê leãozada, não vê tigrada, não vê elefantada, porque esses bichos não atacariam o pano, atacariam o toureiro. Qual é a metáfora por trás disso? É que seres humanos que progridem ou não progridem, a diferença está. E aqui vale uma reflexão natalina, antes de entrarmos no nosso tema, que é o tema exatamente do acesso, da dignidade humana, do luxo para todos, que é você se perguntar nesse Natal se você, na sua vida, anda atacando muito os panos ou se está prestando atenção nos toureiros. Geralmente, em vendas, quando estamos mal sucedidos em vendas, é porque perdemos o foco. Então, é vendedor que fica atacando os panos. Então, presta atenção no toureiro. Tourada só existiria se o touro atacar, não existiria mais se o touro atacasse o toureiro. Tenho certeza que as touradas já teriam sido extintas no mundo. Então, o prazer é grande estar aqui com vocês. É um livro novo. Eu já participei como coautor e autor de 27 livros. A pessoa pergunta, como é que você escreveu tanto? Eu escrevi tanto porque uma senhora chamada Dona Justina, uma avó postiça que eu arrumei, uma avó adotiva, todo mês, eu morava em Santos, ela morava em São Paulo, os filhos dela estudaram no Mackenzie, cresceram, e a avó Justina, o marido faleceu, a avó Justina ficou sozinha. Os filhos grandes, e ela tinha uma casinha lá em Santos, e todo mês a avó Justina ia para Santos, e todo mês ela me dava um livro de presente. Ia embora, no mês seguinte ela voltava, e aí, quando ela voltava, ela me dava um novo livro de presente e cobrava o livro antigo, o que eu tinha entendido do livro. E ela fez isso comigo ao longo de uns 5, 6 anos da minha infância, e me botou livros na cabeça. E aí, então, eu peguei também essa mania e comecei a escrever. E quando a gente escreve, é muito gostoso, porque você deixa os registros, não só seus,
mas do conhecimento todo que a gente consegue adquirir com as outras pessoas. Então, esse daqui é o 27º, o Luxo for All, e queria registrar a presença da minha querida amiga, Adélia Francischini, de pesquisa de mercado, que aqui está, que fez um estudo sensacional sobre qual é a percepção que a classe C tem sobre luxo, né? Então, nós vamos conversar aqui rapidamente, o material é meio extenso, mas vou procurar passar bem rápido, a respeito de conversarmos sobre esta brutal mudança do planeta Terra nos últimos 20 anos e mais marcantemente nos últimos 2 anos, depois da crise dos americanos, lá com a história do Bush, quando nós tivemos a grande crise de outubro de 2008. A mudança gigantesca que já vinha vindo, que já estava acontecendo, mas nós passamos a ver um mundo diferente. O mundo mudou, o mundo virou de cabeça para baixo e nós passamos a ter a colheita de tudo isso que, com certeza, aqui o setor da construção, o setor imobiliário está tendo. Sou muito amigo do Cláudio Cons, presidente da Anamaco, dou algumas aulas lá na Universidade de Anamaco, lá com ele, e o setor de construção numa pujança muito grande, o agronegócio brasileiro numa pujança muito grande, né? O setor também metal mecânico com automóveis, ou seja, o Brasil passou a ser uma joia da coroa do planeta Terra. Não só o Brasil, todos os países emergentes. E acho que essa é a grande e extraordinária mudança concreta que a gente passa a ver. Aqui nós temos coisas incríveis. Quem poderia imaginar que Roberto Carlos um dia entraria no ramo dos imóveis? O rei Roberto Carlos. Esse é o empreendimento, o edifício azul da Emoções Incorporadora. Roberto Carlos está no ramo, lançando prédios, o azul. Esse, eu não sei se esse edifício vai chamar Emoções ou vai chamar Novos Horizontes, mas o rei Roberto, no Luxo for All, né? Então, o luxo, na verdade, é uma dignidade merecida. Todo ser humano tem direito ao luxo, desde que a gente compreenda luxo, a dignidade. E mudanças a gente só consegue fazer quando a gente muda. A gente só consegue mudar o outro quando a gente muda. E a mudança é o nome do show desses dias que vivemos. Luxo é relativo. Tem um amigo que foi preso. Ficou preso por uns 90 dias, acusado de um assassinato que não tinha cometido. Fui visitá-lo na cadeia várias vezes, e ele me dizia: Tejon, você não sabe o que significa poder parar o carro, entrar num bar, em qualquer rua, e pedir uma Coca-Cola. O valor que isso tem. Então, o luxo é relativo. Para um camarada que perde a sua liberdade, o luxo é o valor de entrar num bar, pedir uma Coca-Cola. E parece que o ser humano, a gente só consegue dar valor às coisas que perde também. Tem umas coisas meio curiosas nisso. Mas o luxo é algo relativo. O valor de um bom hospital, a cura sem dor. Você entrava no hospital antigamente, dor fazia parte do show. Tudo tinha que doer, inclusive injeção, toda injeção doía. Agora nós estamos num mundo de sem dor. Injeções não doem. Eu tenho trauma de injeção, mas a injeção não dói. Antigamente doía toda. Injeção na veia doía. Era uma agulha grande, ficava 4, 5, 6, 7 vezes, era um inferno. Agora não dói. Diminuição da dor. Você vai no mertiolato, não é mais vermelho e não arde. Você vai no Hospital Brigadeiro Luiz Antônio, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, hospital público, é um show, é um espetáculo. Símbolo, hoje, no Brasil, de transplantes. Um atendimento espetacular, é um SUS. Mas é um SUS administrado por uma OS, uma organização social. As organizações sociais começam a fazer administrações das coisas públicas. Então você vê um luxo for all no Hospital Brigadeiro. Mudanças sensacionais. O amigo compra um iate e bota lá no Rio Paraná. É um pequeno empresário, não é grande. Mas por que ele gastou 600 mil reais nesse treco para botar no Rio Paraná? Qual é o motivo que o leva a fazer isso? Por que fez? É a amplitude, é o curtir os amigos.
uma pequena cobertura no paraíso. É paz, amor, sossego. O que é que a gente compra quando compra luxo? Por que esse mundo gira rápido? Coisas importantes na mudança do mundo recente. Passa por maior nível, por exemplo, da alfabetização feminina. Maior presença da mulher na economia. O microempreendedorismo. O pequeno empreendimento no mundo é comandado por mulheres. Aqui eu vejo poucas mulheres. E quero dizer a vocês que mulheres vendem mais que homens. A média de uma equipe de mulher vende mais do que a média de uma equipe de homem. E isso eu não estou dizendo para agradar aqui as senhoras presentes, que são poucas. Estou dizendo que é resultado de anos e anos observando forças comerciais. Por quê? Porque a mulher é diferente. A mulher tem foco. Uma mulher focada e determinada é um raio laser que ultrapassa uma parede de aço. A mulher trabalha com esse sentido da paixão, da empatia. Então, as mulheres na economia, maior crescimento do PIB mundial, da renda da família, globalização da produção, passamos a ter produção a custo baixo, com mais qualidade, significa maior acesso a camadas de menor poder aquisitivo e novos modelos de consumo, com compras com alto conteúdo emocional. Conversávamos aqui antes da nossa palestra que apartamento de 2 quartos continuará sendo espetacular como investimento, que condomínios com sobrados de 120, 140, 160 mil continuarão sendo extraordinários. Agora, tem que ser bonito, tem que ser transado, tem que ser bacana. Não existe negócio de sucesso popular. Ninguém quer o popular. Carro pé de boi, trator popular, casa popular. Casa popular não funciona. Tem que estar bonita, tem que ter emoção, tem que ter beleza, tem que ter marketing, tem que ter estética. Então, o que é consumo? Por que compramos? Uma corda para um afogado tem um sentido, você daria tudo que você tem na vida se você estivesse se afogando por uma corda. É diferente o valor da corda para um trapezista, é diferente o valor da corda para um peão boiadeiro, é diferente o valor da corda para uma decoração. É a mesma corda, mas com valores completamente diferentes. Para o afogado, para o trapezista, para o peão, para a decoração de uma loja, que você vai colocar ali cordas, e do enforcado, que vai odiar falar de corda, e não vai querer que a família não vai querer que apareça a corda nunca na casa. Então, o que é consumo? Poder humano, sonho e vontade, não há limite para sonho e vontade. O sonho e vontade humana não tem limites. O ser humano pode sonhar e pode ter as vontades infinitas. O que tem limite? O conhecimento e o poder. Conhecimento é limitado, poder é limitado. Papel de vendas. Fazer o encontro dos sonhos, fazer o encontro das vontades com o poder efetivo, com o conhecimento efetivo. Essa é a missão nossa, do ponto de vista de profissionais de área comercial. Então, o que é luxo? Pau-Brasil, a quem nós devemos o nome Brasil. Pau-Brasil era um luxo. Por que havia o negócio de pau-Brasil? Porque através do pau-Brasil, os nobres da corte europeia usavam para fazer tingimento. Então, o que era tingido com pau-Brasil dava um vermelho. Esse vermelho era o vermelho nobre. Pau-Brasil tinha um valor extraordinário porque ele era um luxo. Ele significava símbolo de poder e de riqueza, pelo tingimento que ele oferecia. Feijoada, resto de comida para escravo. Inventaram a feijoada. Hoje a gente paga uma grana séria por uma feijoada do Bolinha. Taj Mahal, símbolo do poder indiano. Hoje você vai lá visitar, entra naqueles palácios. Vaticano, imagina alguém no passado imaginar que entraria dentro do Vaticano. Hoje nós andamos pelo Vaticano em programas aí da CVC. Pagando 10 prestações baratinho, vamos fazer visitas e adentramos o Vaticano e entramos em salas onde somente os papas, no auge da nobreza do catolicismo, podiam ter acesso. Palácio del Freddo, na Itália, fazia sorvete para a nobreza nos anos 30, 34, 36. Mandava sorvete para a França, mandava sorvete para os países da Europa.
Sorvete era caríssimo. Hoje você vai no Palácio do Fredo e por €1 você toma os mesmos sorvetes que somente os nobres podiam tomar antigamente. Então, antigamente você via que havia uma demora entre o que era da riqueza e o que ia até o povo. Levava séculos. Agora a velocidade aumentou. E aumentou consideravelmente entre o que é de uma elite e o que passa a ser de um povaréu muito grande. Então, o que é luxo? O que é consumo? O que eu compro quando vou num doutorado lá no Uruguai? Compro cultura. Centenas de brasileiros que são impedidos de fazer um doutorado no Brasil, vão fazer ali, atravessando a fronteira, com acesso, adquirem cultura. O que eu compro quando eu compro um Ingesa 87, que é o meu carro, que a Adélia odeia, porque ele é totalmente fora de moda, ele é rústico, ele faz barulho, tripita, não tem ar-condicionado, não tem nada. O que eu compro quando eu compro o meu Ingesa? Eu compro aventura. Eu pago uma grana no meu Ingesa, mas eu não quero ter um carro de 70 pau comum. Eu quero andar no meu Ingesa. Então, o que é o consumo? O que é o luxo? O que uma empresa faz quando compra um sistema SAP, que em toda empresa que você implanta o SAP, a empresa tem problemas por 1, 2 anos. Mas os acionistas querem. Você compra futuro, você compra gestão, você compra controle. O que é luxo? O que é consumo? O que eu compro quando adquiro a Luma de Oliveira? O que eu compro quando eu adquiro a Luma de Oliveira? Compro o sonho. E o sonho me transforma em Eike Batista. E o que eu compro quando eu compro e adquiro o Eike Batista, que recebe uma grana hoje só para botar o nome dele lá, que ele faz parte de um projeto. Que ele faz parte de um projeto para solicitar dinheiro para investidores internacionais. Com o nome do Eike, a chance de ir ser aprovado é imensa. Sem o nome do Eike é menos. Eu entro o quê? Eu entro simbolicamente, com $1, R$1, e ganho 10, 15% do investimento. Então, o que eu estou comprando? Qual é essa coisa maluca do consumo? Enquanto consumo, busco felicidade, busco realização. Luxo não é somente fashion, luxo é tempo, é beleza, é o silêncio. Tem pessoas que passaram a pagar para ficar em lugar silencioso. Sossego, segurança, tecnologia. E as grandes recentes mudanças vieram dos países que têm muita população. Os países como China, os países como Índia, países como Brasil, países como parte da África, que vão fazer viradas imensas aí, Etiópia, Sudão, Congo. Nos próximos 10 anos nós vamos ver uma reviravolta gigantesca na África. Por quê? Porque tem povo. E onde tem povo passou a ter pressão. E passou a ter pressão porque todo mundo está conectado na internet, porque todo mundo tem um celular no bolso. Temos 5 bilhões de celulares. E celular não é só para fazer telefonia, é para você transmitir, para você receber. Então o mundo mudou também em função da revolução da comunicação, passou a ser um outro planeta. O Brasil tem hoje 18 bilionários na lista Forbes, tem mais bilionários no Brasil que na Austrália e na Espanha. 90 milhões de consumidores dessa nova classe média, 94 milhões de consumidores dessa classe C, que a Adélia bem fala aqui. Nós temos 94 milhões de consumidores classe C. Se você imaginar 10% deles empreendendo e caminhando para a classe A, estou falando de praticamente 10 milhões de brasileiros. Então, quando alguém fala que o Brasil é pobre, me desculpe, não sabe em que país está vivendo. O Brasil é a 8ª economia do mundo, sem computar a informalidade. Se computasse a informalidade, passava para o 5º. Sabe quantos países tem na Terra? 200, mais ou menos. O Brasil está entre os 10 mais ricos. É a 8ª economia do mundo. E quando a ONU foi fazer uma pesquisa de felicidade, que é outro critério que passou a computar, felicidade interna bruta, o único país dos 10 mais ricos do mundo que continua estando dentro da lista dos 10 mais felizes é o Brasil. Os outros todos saem. Então, é um aspecto fantástico deste país. E nós não poderíamos imaginar. Nenhum comunista imaginaria, né, há 10 anos atrás, que o russo Abramovich seria dono do Chelsea.
Quem imaginaria que em Moscou a loja que mais vende McDonald's do planeta é a de Moscou? Quem imaginaria que os ricos russos poderiam existir, sendo donos do futebol? Quem imaginaria indianos, doutores, formados em Harvard? Em 10 anos passaram de 2 para 69 bilionários na lista Forbes. Chineses hedonistas comprando o mundo inteiro. E 4 bilhões de seres humanos emergentes gritando, eu mereço, eu posso, I can, ao lado de Obama. 4 bilhões de pessoas na Terra, que fazem parte dessa classe da base da pirâmide, tendo acesso a coisas, querendo, empreendendo, com microcréditos, mudando o mundo. E o mundo está mudando, numa velocidade que nós nunca podíamos imaginar algum tempo atrás. Então, já foi o tempo que você tinha que ter produto barato para a classe C. Você tem que ter produto acessível, mas o mundo mudou. Praticamente a classe C brasileira subiu de 29% para 42% na importância do consumo. A classe AB caiu de 54% para 37%, e a classe DE cresceu de 15% para 19,85%. Ou seja, passamos a ter uma nova classe média brasileira representada pela classe C. Compra mais móveis, itens domésticos, cama, sofá, armário, luminária, tapete, utensílio, né? E acabou a história de pegar a poltrona de um, sofá do outro, agora tem que ser tudo combinando. Mudou. Classe C, 94 milhões de brasileiros, representando praticamente a C e a D juntas, cerca de 60% do consumo do Brasil. E com certeza no trabalho de vocês, em cada 10 pessoas, vocês devem estar falando com 8 oriundos desta classe C, com vontade de crescer. São as pessoas que estão atrás da informação, que fazem um Brasil pujante. Eles querem o progresso, eles querem seguir. Então, para atender esse pessoal, nós temos que parar para pensar um pouquinho, porque mudamos. O Brasil, de 2010, consome quase 4 vezes o que consumiu um Brasil de 2002. A classe C aumentou praticamente 6 vezes comparado ao que era em 2002. Brasil 2010 consome 4 vezes o Brasil 2002, a classe C aumentou cerca de 6 vezes o que era, e a ascensão da classe C significa oportunidade de novos negócios, produtos diferenciados e com tamanhos adequados. Acesso ao crédito, trading up, que significa coisas da base. Uma empresa que atendia essa classe popular, ela tem que elevar o seu status, ela tem que elevar a sua imagem, porque esse pessoal da classe C quer autoestima, quer se sentir bem, quer se sentir maior, quer luxo, quer ser bem atendida, quer do bom e do melhor, como todo mundo tem direito, e nós temos que ver como é que a gente faz a provisão desse tipo de desejo. Esse é o óculos mais consumido na favela de Heliópolis. É o bonde da Juliette, tá de Juliette, Romeu 2 e double shot, 18K no pescoço, de Eco e Nike Shark, tá de Juliette, Romeu 2 e double shot, vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley. Porra, nós só porta Oakley. É o bonde da Juju, é o bonde da Juju, porque água de bandido é o uísque Red Bull. Esse é o óculos que é o sonho de consumo do pessoal da comunidade de Heliópolis. Não é o baratinho, não é a imitação. E aí vem o que Joãozinho 30 já nos disse há muitos anos atrás. Quem gosta de miséria é intelectual. Tá certo? Quem gosta de miséria e pobreza é intelectual. E nós temos um mundo aí, uma mudança, numa necessidade de atendimento. A virada não é milagre. O pessoal pergunta qual é o marco histórico da virada. Para mim, o marco histórico da virada é o Plano Real. E, a partir disso, um grupo novo de governos que o Brasil teve, se nós computarmos um PSDB e um PT, significa uma cabeça diferente de governos, e que nós não tínhamos isso até então. É gente de uma formação diferente, com uma série de qualidades e coisas muito interessantes, diferenciadas. 94, o fim da hiperinflação, passamos a ter crédito consignado, aumento de cartão de crédito, em 10 anos de 28 milhões para 153 milhões, aumento de salário mínimo, que aumentou 365% desde 96,
políticas compensatórias, Bolsa Família, aumento do acesso ao trabalho formal, mais macroeconomia favorável para o Brasil, novos consumidores em busca de luxo, uma série de aspectos estruturais da economia, do empreendedorismo brasileiro, do jeito de ser, associado a este crescimento aí internacional desses países todos a que nós passamos a fazer parte. Brasil, grandes conquistas. Brasil ultrapassa a Alemanha na venda de caminhão. Mercedes-Benz vende mais no Brasil do que na Alemanha. Coca-Cola, quarto maior mercado do mundo de refrigerantes, é o Brasil, que mais vende Coca-Cola. Avon, maior mercado do mundo, Brasil. Grandes conquistas, lançamentos imobiliários, Minha Vida, Minha Casa, eu posso, I can. Eu posso. Mas tem que ser bonito, tem que ser legal, tem que ser bem feito. Não é para ser popular. Se não for bem feito, não vai funcionar. Compro felicidades no flash mob. Pessoas passaram a comprar felicidades, a irem em encontros de rua para juntos cantarem, participarem da promoção de um evento de uma empresa. Estamos no reino do eu posso, da minha vontade, do eu participo. Isso é o movimento flash mob, em ascensão no mundo inteiro. Juntos felizes. E nós somos o show. E aquela história, né? Sozinho você canta mal para burro, mas junto todo mundo canta bem. E junto nós cantamos bem. Igualdade dos gêneros, mulher e homem com a Heineken. Closet para homem e para mulher. Igualdade de gêneros. Eu conserto relíquias com Super Bonder. Uma personagem nova, essa Luciana, minha filha, aprendendo a ser baterista. Diz que quem aprende a tocar bateria não cresce nunca, é uma criança eterna, né? Porque se crescer, deixa de ser baterista. Genética. Os japoneses acabaram de fazer agora, por engenharia genética, um rato que canta que nem passarinho. Não é brincadeira. Sério. Por mistura de genes, sem querer, o rato, em vez de fazer coisa de rato, pia que nem passarinho. Então, a revolução brutal da genética. A melancia quadrada é um método, né? A melancia sem semente é de genética. Quando você vai a Ubajara, no Ceará, e visita a fazenda Nutrilite da Amway, toda orgânica, toda biodinâmica. O que eu posso fazer? Quando você compra um Saint-Gobain Corporation, você compra inteligência, custo, vidros, abrasivo. E no estudo que a Adélia Francischini fez, investigando a classe C brasileira, perguntando a ela, o que é luxo para você? Como é que você vê luxo? E a pesquisa revela que 50% das pessoas associam ainda luxo à opulência, a gastar dinheiro, a não ter limites. Apareceu muito helicóptero, ter motorista, né? 50% da população dessa nova classe média, classe C, diz que luxo é opulência. Mas essa opulência ela não é acessível. 25% não conseguiu dizer o que é luxo na cabeça dela. 15% é o íntimo, é aquilo que eu tenho que eu valorizo, é o que eu defino como sendo luxo. Para mim, meu Ingês 87 é luxo, porque eu defini assim. Então é o luxo íntimo, é o valor que eu dou. 30% é o acessível. E o que é o acessível? A casa boa, o móvel bom, um carro bom, poder ir com a família no restaurante, poder viajar, ou seja, o luxo acessível é a dignidade, é o direito a ter as coisas boas, ter as coisas legais, e 5% trata aí o luxo como sendo luxo filosófico. Ter saúde,
Alguém lá respondeu até Cristo. Os 5% é um luxo filosófico. Não ter. Né? Então, 5% é um luxo filosófico, 30% é o acessível, 25% não definia, não consegue definir, 50% é a opulência. E existe um luxo aristocrático, que não há uma referência nessa classe C. O luxo aristocrático seriam quadros, seriam escrivaninhas, seriam peças aristocráticas, ou mesmo uma educação aristocrática. Poderia até se imaginar que alguém dissesse, olha, formar meu filho em Harvard é o meu sonho de consumo. Ou, na Getúlio Vargas, poderíamos até imaginar como sendo algo de um desejo aristocrático, porém, eu diria mais acessível do que aristocrático. Mas no aristocrático não há uma visão de luxo. Então, de trading up, marcas para crescer na cabeça deste público mais exigente, e trading down, marcas famosas que vêm buscar este pessoal mais lá na base da pirâmide. Para cada 1 segundo, a própria prioridade e estilo de vida. Então, economizo em algumas categorias, gasto mais em outras, segundo a minha prioridade de valores e necessidade. Então, você vai definindo o luxo também conforme a oportunidade de uso. Novas prioridades da classe C, viagem de avião, chamadas intercontinentais com Skype, carros, iPhone, ser um cidadão cosmopolita, ser um cidadão universal. Compra poderes, a caixa de Pandora. Consumir é adquirir poderes. Marketing significa dar empowerment às pessoas, psicológicos, vontades, sonhos. E nós vendemos poderes, fornecemos empowerment. Prédio é o que se faz na obra. Poder é o que você constrói na mente do cliente. Boi é o que a JBS faz no pasto. Carne é o que faz no frigorífico. Marca é o que cria na mente do consumidor. Ninguém come boi. Você come picanha. Picanha não é boi. Maminha não é boi. Pernil não é porco. Presunto não é porco. É o que se cria na mente das pessoas. Então, porco a gente faz lá no campo. Agora, a marca, a gente faz na cabeça das pessoas. Prédio, faz a obra. A mente é a gente que vai cuidar. Vendemos poderes, fornecemos experiência. Eu não vendo apartamento, vendo a recordação do bolo feito em casa da mamãe. A coisa velha vira coisa nova. Como oferecer acesso de massa a estilos de vida que eram poucos? Com disciplina da gestão. Usar a tecnologia e inovação a serviço de novos modelos de negócios. E 3 fatores chaves para criar essas inovações disruptivas envolvem quebrar as regras, mudar as regras do jogo, adotar preço acessível e agregar valor para as pessoas, criando produtos, serviços e experiências. E aí alguns exemplos, como o Zara, por exemplo, que é uma grife, uma marca internacional, que tem baixo custo de produção, aparelhos de corte automatizados que trabalham dia e noite, edições limitadas com baixo custo de estoque, criação de exclusividade e um foco constante no negócio, 400 estilistas captando e adaptando as tendências das pessoas. 15 dias para desenhar novos modelos, fabricá-los e entregá-los. Então, você tem um negócio de luxo com acesso à população. Inovo. Cria uma boa história para contar. Eu mereço, crio um modelo acessível, novo do negócio, eu posso, é permitido. Metapoder. O Mário é um taxista que eu conheci, ele trabalha com Mercedes-Benz. O poder conquistado acomoda, o novo poder incomoda. Ele é odiado no ponto. Qual é o corretor mais odiado na empresa? É o que mais vende. Tenho 35 anos como executivo. Eu sempre vi essa desgraça. Vendedor ruim só anda com vendedor ruim. Corretor que não vende só anda com corretor que não vende. Quem não vende, adora quem não vende porque se sente bem. Quem vende, incomoda. O Mário tem um Mercedes. O pessoal do ponto odeia o Mário. Por quê? Porque todo mundo só quer andar com o Mário. Aí o camarada para lá na merivinha dele e não quer imitar o Mário, não quer ter um carro mais e coisa. E só o Mário funciona. Ele é odiado. Então, o poder adquirido, ele acomoda e o novo poder incomoda. E esse mundo que a gente vive desse luxo for all, põe tudo de cabeça para baixo,
e nos incomoda profundamente. Qual é o fascínio sedutor daquilo que você vende? A esposa do proprietário, a maior corretora que já vi. Eu vi uma mulher vendendo um apartamento em que ela discorria cada peça, cada maçaneta, contando a história de como ela encontrou aquela maçaneta, como ela encontrou aquela peça, de como as tampas da privada que ela fez diferenciadas e só ela tinha feito, de como era o chuveiro, de como era o assoalho, como era a cozinha, e ela contando a história como se fosse vinho. Ela descrevia aquele imóvel como se estivesse escrevendo um vinho, como se estivesse escrevendo um azeite. E parece que muitos de nós, às vezes, trabalham nessa magia da casa, dessa magia do flat, dessa magia do apartamento, como se estivesse simplesmente vendendo uma peça commodity. Preço, prazo, condição, localização. E não vai a alma daquilo lá. E essa mulher do proprietário que eu vi ali acompanhando a corretora fazendo essa venda, era uma coberturazinha, e o marido estava na piscininha, sob um chapéu de sol, tomando caipirinha. E enquanto a mulher dele mostrava esse imóvel, como se estivesse discorrendo um quadro, ela ia à cozinha, preparou uma outra caipirinha, e quando subiram lá para cima para mostrar a parte de cima, que era um duplex, levou a caipirinha e ofereceu ao marido. E o cliente, ao ver isso, ele comprou imediatamente, porque ele comprou o sonho daquele ambiente inteiro que estava ali, e a descrição dos detalhes que não são visíveis. Ou seja, a arte da venda é a arte de descobrir sonhos dos seres humanos e entregar. É a arte da pergunta, é a arte do discorrer a respeito do invisível. Isso significa sensibilidade. Sensibilidade. Os 4 E's, que é a estética, a experiência na cabeça do cliente, a ética. Não conheço vendedor bem-sucedido que não seja ético. Pode ser bem-sucedido por 1 ano. Se não for ético, não passa mais do que 1 ano. Pode ser bem-sucedido por 2 ou 3. Pode mudar de emprego, pode mudar de lugar e fazer aprontos, mas eu não conheço um homem, uma mulher, com mais de 50 anos, na carreira comercial, que não seja ético. Porque o vendedor não ético não resiste. Ele é pego. Ele é pego, ele não consegue. Ética e excelência, oferecer o melhor. Força da marca, a cabeça do cliente, ser sustentável e oferecer o melhor. E aí entramos no mundo de neuromarketing. Você pega 2 refrigerantes sem marca, dá para as pessoas tomarem. As pessoas tomam e sem nenhum tipo de reação. Você pega um e coloca aqui, Coca-Cola, e o outro coloca outra marca. A pessoa que toma Coca-Cola tem uma medição, isso é medido hoje por processos de neurociência, em que o cérebro dela transpira e passa felicidade, passa alegria. O simples olhar de uma marca Coca-Cola transfere alegria. Uma criança não resiste a uma marca McDonald's, transfere a ela alegria, que é o poder dessas imagens, o poder destes símbolos, o neuromarketing, né? Que entramos no marketing. Marca negativa acende o sistema de gestão da dor física ou psicológica, e a marca positiva acende esse sistema de recompensa. Então, quando nós participamos de companhias e organizações, o efeito da marca é muito grande na nossa vida. Os 4 P's do Luxo for All: pessoas compram de pessoas, o poder do viral; paixões, o poder da tribo; produtos cultuados, o poder de ser transado, cult; e pontos de encontro, o poder do experiencial. E só conseguimos ser fiéis a quem amamos. Não somos fiéis a quem não amamos. Apropriar-se de si mesmo e não apenas multiplicar seus genes é a vontade do Eterno. Pessoas dizem, nos encontramos no shopping. Shopping é um momento polissensorial, que os 5 sentidos entram em ação. Quando eu falei da esposa do proprietário, que vendeu espetacularmente aquele imóvel, ela estava sendo polissensorial. O cheiro, o olfato, o tato, o pegar, o descrever, o mostrar para você coisas que não são vistas e que a gente às vezes esquece de valorizar no ato da venda. Os 5 sentidos: olfato, paladar, tato, visão, audição e interação, o contato direto. O mundo do Luxo for All é um teatro,
E quando nós estamos trabalhando na área de vendas, nós somos atores num palco. Um plantão é um palco. E um corretor é um ator num palco. E as pessoas que entram é o público, é a audiência. E nós somos personagens ali, vivos em ação, no palco do consumo. Há um enredo, há uma história, há uma marca. Que sonhos me levaram a um plantão? Que sonhos me levaram eu com a minha mulher, com a minha filha, a um plantão de um prédio? Que sonhos me trouxeram até ali? Qual é o enredo da minha história? O que eu descobri daquela pessoa que me dá direito a ingressar na vida dela? O que eu sei da história de vida do seu João, do seu Manuel, do seu Antônio, que me permite oferecer o meu melhor a ele? A arte da pergunta, a arte da humildade, a arte da sensibilidade em vendas. Cenografia, o elenco, o cliente, a direção. Tem ambientes que nos ajudam a vender, tem ambientes que fazem mal, tem ambientes que são nocivos, numa loja, num ponto de venda. E aqui tem shows espetaculares como o da Apple Store, né? Não é um ponto de venda, mas é um museu. São os exemplos desse luxo forol acessível, uma Apple Store na Quinta Avenida, comparada a um museu do Louvre. A M&M, que é um mundo de colorido, de chocolates e de sonhos, é uma cenografia, é um palco. A loja M&M em Nova York. Na Itália, o Italy, que é um verdadeiro show do consumo de alimentos, em que as pessoas explicam para o consumidor de onde vem, como é feito, quem foi o agricultor, como é que é o produto, como é que é processado, como é que corta. É um show de ensinar as pessoas a saborear comidas. Não vende o específico, vende o entorno. É um sucesso lá em Turim. As coisas que são freemium, que você dá de graça, e você só cobra por aquilo que é funcionalidade mais avançada, como é o exemplo de um Skype. Prestígio de massa. É uma H&M quebrando as regras do luxo. E hoje o carro mais rico, mais transado do mundo, ou pelo menos a marca considerada de maior aristocracia do mundo, Jaguar, pertence à fábrica que faz o mais barato, que é a Tata. Ou seja, a indiana, Tata, faz o Nano e faz o Jaguar. O mundo realmente mudou. E a Tata luta com a Geely para fazer o carro mais barato do mundo. É a revolução, é o low cost. E por que esse carro é o carro que faz um sucesso danado? Estrutura do carro com aço mais leve e barato, menor custo. Tamanho do motor reduzido, menor custo. Alto volume de compra de peças, menor preço. Redução do número de peças, menor custo. Distribuição inovadora. O carro é montado nas concessionárias. E o design é orientado ao custo. O carro possui um limpador só de para-brisas, por exemplo. E isso faz um carro de luxo. Livraria da Vila, no shopping Cidade Jardim. Era uma livraria intelectual em Pinheiros. Mas a livraria lá, o shopping Cidade Jardim, precisava de uma livraria que não fosse uma livraria comum. Convidou o Samuel Sibel, um dos sócios de outro tipo de atividade, de outro tipo de casa, a Léo Madeira. Samuel era sócio da Léo Madeira, foi para o ramo da livraria. Cultura também é luxo. A livraria convidada para estar no shopping Cidade Jardim, Livraria da Vila. Uma livraria intelectual de Pinheiros. E as pessoas vão lá passear. Muita gente de classe C vai lá passear. O baixo custo na aviação, como o Ryanair aqui no Brasil, como a Azul, como a Trip. A empresa mais lucrativa aérea brasileira chama-se Trip, porque tem maior capilaridade, vai para 80 destinos. É a mais lucrativa do Brasil, a Trip. Modelo de gestão de única classe de passageiros, frota com único modelo. E, nesse processo do luxo for all, o que é um profissional que seja um luxo? O que é um profissional do luxo? O profissional do luxo é aquele que bota o pé na estrada. O profissional do luxo é aquele que vai investigar e desconfia que sabe quase nada. E ele anda, ele caminha. Em vendas, é o que visita mais. Em vendas é o que entrevista mais. Em vendas é o que oferece mais. Em vendas é o que está ligado, é o que está focado. Em vendas é aquele que não cai no conto da torada. Ele não fica prestando atenção nos panos, e ele sabe que por trás dos panos, quem ele tem que atacar é o toureiro, é o foco. E quem imaginaria, né, homens e mulheres aqui da geração dos anos 60, que
isto aqui se transformaria um dia Câmera! num luxo. Playback! Olha como era. Quando você se separou, No roof do prédio do edifício Copan, Roberto Carlos gravando seus filmes. Olha a roupa. Cidade lá embaixo. tanto que nem sei, tudo que chorei por você, oh, 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 quando você se separou. O que era brega virou chique. Mundo mudou. Roberto Carlos é um luxo. E vocês todos fazem parte desse mundo espetacular do luxo, o luxo da dignidade, do atendimento e de entender que as pessoas todas querem ser felizes, ser bem atendidas, querem estética, querem ética, querem conhecimento. E esse é o nosso novo desafio para os nossos empreendedores, para os nossos empresários e para nós profissionais. E o profissional do luxo é aquele camarada que não discrimina, que quem escolhe cliente é o vendedor, quem seleciona o cliente é o vendedor, e tem muito vendedor que seleciona e escolhe cliente, é preconceituoso. O mundo mudou. Você tem que olhar todo mundo com uma ótica de oportunidade e de dignidade humana, acima de tudo. Eu agradeço muito aqui a chance de ter estado com vocês, desejo a vocês um ótimo 2011 e que, com certeza, né, tudo na economia, tudo aí na estrutura, na sociologia, só nos faz ver, só nos faz imaginar que teremos aí uma continuidade muito positiva para o ramo da construção, para o ramo da alimentação e para o ramo esse dos sonhos e do consumo. Sem esquecer que vivemos ciclos, o mundo é feito de ciclos, estamos num ciclo positivo, ascendente, e a sabedoria nos faz dizer o seguinte: quando você está lá em cima, presta atenção e se prepara, porque todos os ciclos dão a volta. Quando você está lá embaixo, se prepara, porque vai subir daqui a pouquinho. Aprendi isso com o meu primeiro patrão, velho Nishimura, fundador da Jato. 100 anos de vida, faleceu em junho deste ano, e o velho Nishimura, quando estava vendendo bem, dizia: prepara, falava a moda japonês, prepara para venda baixa. E quando estava vendendo baixo, dizia: prepara para crescer, porque ciclo existe. Mas que este ciclo aqui de sucesso e de ascendência, com certeza, continue aí pelos próximos 2 anos, é o que desejo a vocês nesse ramo de corretores que vocês aqui representam. Sucesso, foi um obrigado. Obrigado por falar com vocês. Meu caro